Vamos ver agora como nós fazemos os cálculos de variação de entalpia a partir da energia das ligações. Para isso, nós vamos utilizar o livro de Marta Reis também, de segundo ano, na página 148. A questão é a número 22, e se vocês forem ver, o enunciado dela é enorme, mas no final, o que é que ele está pedindo na questão? A variação de entalpia de uma reação que está logo aqui abaixo. Deixa eu descer aqui. Pronto. Então, ele está pedindo a variação de entalpia para essa reação. Só que, nos dados, vieram valores referentes à energia de ligação. Que valores e que energia de ligação é essa? São as ligações interatômicas entre os átomos. Então, uma ligação de hidrogênio para hidrogênio, ou seja, uma ligação simples, quanto é que ela vale? 437 kJ por mol, ou seja, para cada ligação é esse valor. Aqui, uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, uma ligação simples, quanto é que ela vale? 463. Aqui, O dupla O. Esse valor não é multiplicado por 2. Esse valor já é o da própria dupla ligação, certo? Então, vamos lá. Então, a questão está pedindo para vocês acharem a variação de entalpia através das energias de ligação, só que é o valor referente a 1 mol aqui, ó, de H2O, e não de o 2 aqui. Não de 2H2O. Então, significa que no final, quando eu achar a variação de entalpia, por conta de ser pedido na questão, eu ainda vou dividir o valor por 2, que é para achar o valor apenas de 1 mol de água formada, certo? Então, vamos lá. Iniciando aqui os cálculos, então, a reação já está aqui, lembrando que a questão 22, então, a reação já está aqui, só faltam os dados. Então, os dados eu vou colocar aqui em cima, certo? Então, esses são os valores das energias de ligação. Então, vamos começar a desmembrar as ligações. Então, vamos lá. H2, então, significa que é um hidrogênio se ligando a outro hidrogênio. De que forma eles se ligam? Por ligação simples. Quantas moléculas são? 2. Então, vou botar assim, ó. H simples H, H simples H, certo? Essa aqui foi a forma mais fácil que eu encontrei para que meus alunos compreendam, certo? Então, eu primeiro desmembro, ou seja, de fórmula molecular eu coloco em fórmula estrutural para depois fazer os cálculos. Vamos para o oxigênio. Oxigênio, só que tem um índice 2. Quer dizer que o oxigênio se ligando ao oxigênio. Então, eu vou lá nos dados. Então, é O dupla O. Então, somente uma vez. Se não tem nada, quer dizer que é o coeficiente 1. Então, O dupla O. E vou lá para os produtos. Esquece, por enquanto, esse 2. H2O. Então, significa que é um oxigênio se ligando a 2 hidrogênios. Então, como é que eu coloco isso? Eu coloco o oxigênio no meio e os hidrogênios eu distribuo ao redor. Nesse caso, como são 2, então coloco um de um lado e o outro do outro. Aí eu vou lá nos dados para saber como é a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio é uma ligação simples. Então, coloco simples aqui e simples. Só que a molécula de água é multiplicada por 2. Então, eu vou colocar 2 vezes a molécula da água, certo? Então, coloco HOH. Vou agora fazer os cálculos dos reagentes e depois os cálculos dos produtos. Então, vamos para os reagentes. Meu primeiro é o H2. Então, quantas vezes essa ligação aparece? 2. Então, coloco 2 vezes. Quanto vale essa ligação? Eu vou lá nos dados. 437. Então,
Multiplicando, isso vai dar 874. Vou para o meu segundo reagente. Então, O dupla O. Aparece apenas uma vez a dupla. Então, coloco 1 vezes. Quanto vale a dupla? 494. Então, vezes 1, 494. Não há mais nenhum outro reagente. Então, eu vou somar os meus reagentes. Será igual a 1.368. Certo? Lembrando que a unidade é quilojoule. Então, no final é que eu vou indicar a unidade. Por enquanto, não. Vou para os produtos. Então, nesse caso, só tem apenas um produto e um tipo de ligação, que é entre hidrogênio e oxigênio. Essa ligação, ela vai aparecer 4 vezes. Então, coloco 4 vezes. Quanto vale a ligação entre hidrogênio e oxigênio? 463. Então, coloco 463, multiplicando esses dois valores, 1.852. Então, pronto, finalizei a primeira parte. Então, eu tenho a energia de ligação dos meus reagentes e a energia de ligação dos produtos. Então, qual é a dica agora? Quando eu utilizar o método de energia das ligações, então, o valor para o meu reagente sempre vai ser positivo e para o meu produto sempre vai ser negativo. Por que isso? Para que eu faça uma reação química, é necessário que eu rompa as ligações dos reagentes. Para que eu consiga romper, ele precisa absorver energia. A absorção é reação endotérmica, então sinal positivo. Para que eu forme o produto, então eu refaço essas ligações que foram rompidas e libero essa energia. Então, liberar exo, certo? Então, exotérmico, endotérmico. Sempre será assim. Então, vamos lá. O que eu faço agora? Então, se eu sei que reagente é sempre com um sinal positivo, meu produto sempre com sinal negativo, o que eu faço? Eu subtraio e repito o sinal do maior. Então, subtraindo, então fica 1.852 menos 1.368. Então, nessa subtração, o que eu vou encontrar? 484. Vou repetir o sinal do maior agora. Então, menos. Ou então, se vocês quisessem, já indicariam logo aqui embaixo, ó. Menos 1.852 e aqui o mais daqui. Então, sinais contrários, subtraio e repito o sinal do maior. Então, menos. Então, ficou uma reação exotérmica. A unidade quilojoule, certo? Só que lembra que a questão pedia que vocês achassem a variação de entalpia de 1 mol só de água. Então, esse valor aqui eu preciso dividir agora por 2, porque esse valor é referente a quantos mols de água? A 2. Então, qual é o valor referente a 1 mol? Então, menos 484 divididos por 2. Então, a minha variação de entalpia será igual a menos 242 kJ. Ok? E fizemos a primeira questão. Essa próxima questão aqui, que está também inserida no livro de Marta Reis, página 148, questão 23. Então, o que acontece? Ela já vem com as ligações desmembradas, então fica muito mais fácil, certo? E os valores das ligações se encontram aqui. A unidade delas está em quilocal por mol. Como é que vai ficar? Primeiro eu vou começar com as ligações entre o carbono e o hidrogênio. Então, se vocês verificarem, eu tenho 2 delas. Então, tenho 2 vezes. Quanto vale uma ligação? 100. 2 vezes 100 vai ser igual
a 200. Vou para o mesmo reagente ainda, que é outro tipo de ligação nele. Qual é a ligação? Carbono-carbono, fazendo uma tripla. Só tem uma ligação mesmo. 1 vezes. Quanto vale essa ligação? 200. 200 igual aqui, 200. Só que ainda, nessa reação, há outro reagente, que é a ligação que é feita entre o H e o F. Só tem uma mesmo, que é essa daqui. Então, 1 vezes. Quanto vale essa ligação? Aí eu venho para os meus dados. 135. Então, multiplicando vai dar 135. Vou somar os meus reagentes. Quando eu somo, vai dar 535. Lembra que eu disse para vocês anteriormente que reagente é positivo? Então, aqui eu vou botar um mais, certo? Vou agora para o produto. No produto, quais são as minhas ligações? Pronto, vamos lá. Primeiro eu vou olhar flúor e carbono. Quantas ligações eu tenho? Uma só. Então, aqui, essa. Então, 1 vezes. Quanto vale essa ligação? 116. 116, então aqui, 116. Vou para o segundo tipo de ligação, que é do carbono com o hidrogênio. Quantas ligações eu tenho? 1, 2, 3. Então, boto o 3 vezes. Quanto vale essa ligação? 100. Então, multiplicando, 300. E, por último, de carbono com carbono. Só que agora é uma dupla ligação e ela só aparece uma vez. Então, 1 vezes. Quanto vale a dupla entre os carbonos? 146. Então, 146. Somando, o meu valor fica 562. Lembrando que na parte dos produtos é negativo, então coloco um menos. O que eu faço agora? Eu vou subtrair e repetir o sinal do maior. Subtrai porque os sinais são diferentes. Então, o maior é quem? 562. Então, já sei que no final, a minha variação de entalpia ela vai ser negativa, a minha reação é exotérmica. Então, fica, nesse caso aqui, a minha variação de entalpia será, não é mais aqui, produtos menos reagentes, não é, é um menos o outro, e acabou. Então, eu tenho mais 535 menos 562. Subtraio e repito o sinal do maior. O maior é 562, então vai ser negativo. Então, quando eu subtraio, o valor vai dar 27. Qual é a unidade? Quilocalorias. E a questão encerrou aqui, porque ela não pede mais nada. Ok, minha gente? Então, é muito fácil também achar a variação de entalpia utilizando as energias de ligação.